Povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje estou aqui mais um dia para trazer a palavra do Senhor Jesus para a sua vida. Vamos meditar hoje no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 41 ao 44, né? Mas você pode ler na sua casa do versículo 30 até o 44, que conta toda a história sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Tá? Mas a leitura de hoje vamos do 41 ao 44, para não ficar muito extenso, mas você vai entender o que o Senhor tem para falar com a sua vida hoje. Amém? Vamos à leitura da palavra. A palavra nos diz assim: E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glórias a Deus. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs queridas, queridos, essa palavra de hoje fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Foi um milagre que o Senhor fez ali perante uma multidão de pessoas, né? Essa passagem nos diz assim, que o Senhor Jesus vinha, né, para um repouso. Ele vinha direcionado ali com os seus discípulos nesse lugar deserto para descansar. Depois de um dia de pregação, né? Eles tinham separado esse momento para repousar. Mas as pessoas, sabendo, né, que o barco em que Jesus estava chegando naquele lugar, as pessoas começaram a se aproximar, vindo de todas as cidades circunvizinhas. E por isso formou ali 5.000 pessoas, né, em torno de 5.000 pessoas. Talvez tivesse mais. E essas pessoas queriam ver Jesus. Elas queriam ver Jesus. Então, ao invés de descansar, Jesus se reuniu com aquelas pessoas e começou a pregar. Assim que ele chegou, que ele desceu do barco, ele observou essas pessoas lá. Essas pessoas já tinham chegado primeiro que Jesus. Elas estavam aguardando Jesus chegar. E o Senhor Jesus, ele observou essas pessoas. A palavra diz que ele observou que essas pessoas eram como ovelhas que não tinham um pastor. E Jesus viu que elas tinham necessidade de ouvir a palavra de Deus, que essas pessoas tinham necessidade de ouvir a mensagem. Ele então sentou assim pacientemente, com aquela sabedoria, e começa a pregar. E depois desse dia em que ele deu várias lições, vários ensinamentos, como sempre fazia para orientar as pessoas, para ajudar as pessoas a seguir um bom caminho, eles viram que estava caindo a noite, as horas estavam se passando, e as pessoas, ele observou que as pessoas tinham necessidade de comer alguma coisa, de se alimentar, né? Ele e os discípulos e também as pessoas que estavam reunidas, né? Porque a gente precisa do alimento físico também, a gente precisa da palavra, né, de Deus, que é o alimento espiritual. Jesus estava ali pregando, dando a palavra. E também precisamos do alimento físico, que é o pão de cada dia, que é o nosso alimento, que é a nossa comida. E essas pessoas, chegou esse momento que Jesus viu. Os discípulos, né, alertaram Jesus, falaram para Jesus que já está chegando a hora, e essas pessoas, libera essas pessoas para que elas vão para suas casas ou para que elas vão para a cidade circunvizinha comprar pão, para que elas possam se alimentar, né? Porque se a gente for comprar, teria que ter 200 dinheiros, assim a linguagem fala, que teria que ter 200 dinheiros para poder comprar pão. E além desse valor não teria lugar, porque esse lugar para comprar seria em outras cidades, porque esse lugar que eles estavam ali era um lugar retirado, era um lugar deserto, que não tinha lugar para vender. Tinha que ser um fornecedor muito grande para fornecer comida para 5.000 homens, 5.000 pessoas. Não tinha como. Era necessário um milagre. E Jesus, ele percebeu a situação, né? E ele falou: o que tens aí, né? Quando ele falou, tinha alguém que tinha, deixa eu ver aqui, 5 pães e 2 peixes. O versículo 41 fala 5 pães e 2 peixes. Tinha alguém que tinha 5 pães e 2 peixes. E apresentou
para Jesus, e Jesus aí perguntou, né, o que tinha, e o discípulo falou que tinha essa quantidade, que não tinha como suprir essa quantidade de pessoas. Mas Jesus ali operou mais um milagre, olhou para o céu, abençoou aquele alimento, né, e multiplicou. Antes que ele fizesse esse milagre, ele organizou as pessoas em grupos. Ele dividiu entre grupos de 100 pessoas e grupos de 50 pessoas ali sentado num campo, no verde, as pessoas sentadas, reunidos ali, não sei se sentado ou em pé. E organizou o terreno, organizou o território antes de fazer o milagre. Quando a gente observa também essa parte, a gente entende que Jesus separou em grupos, e a gente se lembra dos grupos que são a igreja, que é um grupo de pessoas onde Jesus opera milagres, que é a família, que é um grupo de pessoas onde Jesus opera milagre, e o grupo de pessoas deve ter união, deve ter unidade, deve ter ali comunhão, deve um aceitar o outro. O grupo de pessoas deve um amar o outro irmão. O grupo de pessoas ali naquele episódio da multiplicação dos pães e peixes tiveram que dividir, compartilhar o seu alimento com seu irmão. O Senhor multiplicou ali em 12 cestos cheios de alimento, e essa quantidade supriu essas pessoas, porque a palavra diz que essas pessoas ficaram fartas. Se elas ficaram fartas, a barriga delas ficaram cheia de alimento e elas não tiveram necessidade de comer mais. Jesus sabia exatamente o quanto de alimento que cada um precisava. Jesus sabe exatamente o que você precisa. Jesus sabe o tempo certo, a medida certa em que isso vai acontecer. Se você parar para analisar aquele discípulo que convivia com Jesus e que sabia de vários milagres que o Senhor Jesus já tinha feito, que eles tinham presenciado, né? E ele ainda estava preocupado com aquelas pessoas, como elas comeriam, como resolveria aquele problema, mas ele teria que se lembrar que o Jesus que ele está seguindo, que o Jesus que ele está servindo, ele provê todas as necessidades. E ele sabia do que as pessoas precisavam. Se as pessoas precisavam de alimento espiritual, ele deu, né? Porque ele observou logo de cara que as pessoas não tinham pastor, que eram ovelhas desgarradas, que estavam almas sedentas de uma palavra. E depois, no final de todo aquele discurso, de toda aquela mensagem, ele também percebeu que as pessoas tinham necessidade de um alimento físico, que era algo que sustentava elas fisicamente. Então o discípulo foi alertar, mas Jesus já sabia. Então, às vezes, falta a gente ter esse entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas e que a gente passa por situações difíceis na nossa vida, né? Mas o Senhor, ele não permite que nada, né, falte para você, porque você está firmado em Deus. Se você tem fé e se você crê que o Senhor Jesus, ele é o seu Salvador, o Salvador da sua vida, da sua família, ele não vai permitir que falte pão na sua mesa. Ele vai multiplicar tudo aquilo que é necessário ser multiplicado para que não falte nada na sua vida. Ele vai prover todas as suas necessidades, porque o Senhor é Deus que provê todas as suas necessidades. Amém? Porque o Senhor é Deus que supre todas as suas necessidades. A palavra de Deus diz que se o Senhor alimenta as aves do céu, né, que não produzem, e quanto mais nós que somos filhos e filhas do Senhor, né? Então, assim, ele provê as nossas necessidades, ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa, né, no momento certo. Basta a gente crer, confiar em Deus, né, e fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte também aqui na terra, né? A gente precisa obedecer, precisa estar firmado em Deus e precisa olhar para Deus, sabendo que Ele é o Senhor de nossas vidas e que Ele pode todas as coisas, né? A gente não pode se amedrontar com os problemas assim, como aquele discípulo que estava preocupado por uma responsabilidade que ele estava tendo, porque ele estava ali acompanhando Jesus e ele estava ajudando Jesus a organizar aquele evento. E ele via que aquelas pessoas tinham necessidade de se alimentar, que aquelas pessoas tinham necessidade, né? Naquele momento, porque já tinha chegado um horário e tal, mas ali, né, o Senhor estava presente. Então, o discípulo viu algo que era necessário, mas o Senhor Jesus estava presente para realizar aquilo que era necessário. E ele fez assim conforme, né? Diz a palavra, ele fez uma multiplicação e que ficou para a história, porque ele multiplicou um alimento,
né? E é algo testificado na palavra, na escritura do Senhor, que Ele multiplicou aquele alimento para prover a necessidade das pessoas. Então, se necessário, o Senhor vai multiplicar na sua vida cada vez mais. Essa é uma palavra de bênção, de vitória para a sua vida liberada hoje. Que você perceba, que você entenda que o Senhor da sua vida, Ele provê as necessidades na sua vida. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor tem noção de tudo. Mas, irmã Bárbara, como é que Ele proveu a necessidade de 5.000 pessoas? Como é que o Senhor Jesus vai prover também a minha necessidade? O Senhor Jesus, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ao mesmo momento que Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, te guardando a sua família e sabendo do que você precisa. E sabendo do teu pão que você precisa. E sabendo não só do pão físico, mas do pão espiritual. Porque quando nós temos o alimento espiritual, nós temos aí o direcionamento, né, para trabalhar e até para obter o pão físico. Nós temos o direcionamento para ter sabedoria e não esperar do homem aquilo que a gente só vai receber de Deus, né? Porque o homem é limitado, né? O homem é falho e pecador, mas o Senhor é santo e o Senhor faz milagres em nossas vidas. Então essa palavra, né, ela nos fala muito sobre esse milagre e como o Senhor, Ele fez, né, uma mudança de cenário. E a palavra diz que quando Ele abençoou, né, essas pessoas, e que sempre que Jesus pregava, sempre que Jesus fazia um milagre e prodígio, essa informação ela era disseminada, as pessoas todas comentavam, e aí as pessoas que não eram convertidas, elas se convertiam através dessas maravilhas que o Senhor Jesus fazia, realizava e faz até o dia de hoje. Amém? Amém, glórias a Deus. Tá sendo a zoada da máquina lavando roupa, mas não vai atrapalhar eu finalizar essa mensagem com você. Amém? Então, que você receba no seu coração essa mensagem de hoje de multiplicação, de bênçãos liberadas do céu sem medidas para todo aquele que crê, né? Porque todo aquele que crê sabe que o Senhor opera milagres, né? E tem palavras que são liberadas para aquele que crê, para aquele que tem fé e sabe que o Senhor, Ele faz o mover ao seu favor e Ele não deixa que falte nada na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Que você tome posse dessa palavra de bênção e multiplicação que o Senhor liberou hoje para você. Que você compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal. Amém? Vamos orar? Glórias a Deus. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai, graças te damos por essa palavra, meu Pai. Nós entendemos que devemos confiar em Ti, que o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor provê todas as nossas necessidades, que o Senhor multiplica tudo aquilo que é necessário, meu Pai. Tudo aquilo que parece pouco aos nossos olhos, meu Pai, e parece que não vai suprir a nossa necessidade. Quando entregamos em Tuas mãos, é o Senhor quem opera o milagre, meu Pai, da multiplicação. É o Senhor quem transforma cenários os quais nós não acreditamos. Mas o Senhor é Deus de milagre, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já operou milagre na vida dessas pessoas e muito mais o Senhor fará por elas. Visita cada uma em sua necessidade, meu Pai, e coloca a Tua mão santa sobre essa necessidade, meu Pai. E torna possível, meu Pai, tudo aquilo que é impossível na vida dessa pessoa. Derruba todo gigante, todo empecilho, meu Pai, que tem tentado atrapalhar essa pessoa, meu Pai, e que essa pessoa alcance a vitória. E que essa pessoa tenha um entendimento espiritual da Tua parte, meu Deus, para saber que o Senhor é Deus de milagre e para confiar em Ti. Nós Te rendemos graças por tudo, meu Pai. Louvado e exaltado seja o Senhor para todos sempre. Amém. Que você confirme com o seu amém nos comentários, com o seu glória a Deus, essa palavra liberada para a sua vida hoje. Amém? Se inscreva no canal Bárbara Oliveira Oficial e me siga no Instagram, barbara.oliveira. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, que você tenha uma semana abençoada por Deus. Amém? Tchauzinho. Tchau, tchau.